Os antigos egípcios olhavam para o céu noturno com um senso de admiração e espanto. Eles viam as estrelas não apenas como pontos de luz, mas como divindades poderosas e seres celestiais que influenciavam suas vidas. Esse fascínio pelo cosmos permeava sua cultura, moldando suas crenças, rituais e até mesmo sua arquitetura monumental. No coração do Antigo Egito, uma civilização floresceu sob o olhar atento das estrelas. Os egípcios eram observadores astutos dos céus. Eles notaram padrões no movimento das estrelas, nos ciclos da lua e na jornada anual do Sol. Essas observações formaram a base de seu conhecimento astronômico, um sistema sofisticado que se entrelaçava com sua mitologia, religião e vida cotidiana. As estrelas não eram meramente objetos distantes, eram vistas como deuses e deusas, seus movimentos refletindo ações e intenções divinas. Os egípcios acreditavam que o céu era um vasto oceano, sobre o qual navegava a barca celestial de Ra, o Deus Sol. A cada dia, Ra viajava pelos céus, trazendo luz e calor para o mundo. À noite, ele descia ao submundo, lutando contra forças caóticas antes de renascer novamente ao amanhecer. Esse ciclo diário de morte e ressurreição era central para as crenças egípcias, espelhando suas próprias esperanças de vida eterna. Os egípcios desenvolveram uma compreensão sofisticada da astronomia. Eles criaram calendários baseados nos ciclos do Sol e de Sírius, a estrela mais brilhante do céu. Identificaram constelações, muitas das quais estavam ligadas à sua rica mitologia. Seu conhecimento astronômico não era meramente teórico, estava profundamente entrelaçado com suas vidas diárias, práticas religiosas e até mesmo sua arquitetura monumental. Imagine acordar no Antigo Egito. Enquanto os primeiros raios de sol perfuram a escuridão, você cumprimenta o sol nascente, sabendo que Ra, o Deus Sol, renasceu. Esse espetáculo diário não era meramente um fenômeno natural. Era um evento sagrado, uma prova da natureza cíclica da vida, morte e renascimento que permeava a crença egípcia. Os egípcios viviam em harmonia com os ritmos do cosmos. O dia era governado pelo Deus Sol Ra, sua jornada pelo céu ditando o ritmo da vida. Os agricultores confiavam na posição do Sol para determinar o melhor momento para plantar e colher suas safras. Os egípcios dividiam o dia em horas, usando relógios de sombra e outros dispositivos engenhosos para medir o tempo. Suas vidas estavam intrinsecamente ligadas à dança celestial do Sol. À medida que o Sol mergulhava abaixo do horizonte, lançando longas sombras sobre as areias do deserto, os egípcios se preparavam para a noite. A escuridão não era vista como um momento de medo, mas como um reino de mistério e possibilidade. As estrelas emergiam brilhantes contra o céu de veludo, cada uma divindade com sua própria história para contar. O céu noturno era uma fonte de maravilha e orientação para os egípcios. Eles observavam as estrelas cuidadosamente, anotando suas posições e movimentos. Agrupavam estrelas em constelações, muitas das quais associadas a seus deuses e deusas. O aparecimento e desaparecimento de certas estrelas marcavam épocas importantes do ano, como a inundação anual do Nilo. O Nilo, a força vital do Egito, estava inextricavelmente ligado aos céus na mente egípcia. Eles viam um paralelo entre a Via Láctea, uma faixa cintilante de estrelas arqueando-se pelo céu noturno, e seu amado rio. Assim como o Nilo nutria suas colheitas e sustentava sua civilização, acreditava-se que a Via Láctea era um rio celestial, uma fonte de abundância divina e renovação. Os egípcios chamavam a Via Láctea de Nilo Celestial, ou o Rio das Estrelas. Eles acreditavam que era um reflexo do Nilo terrestre, fluindo pelos céus e espelhando a natureza cíclica da vida e da morte. Essa dualidade, essa interconexão entre o terrestre e o celestial, era um aspecto fundamental do pensamento egípcio. A inundação anual do Nilo
um evento vital para a agricultura egípcia, coincidia com o nascimento helíaco de Sírius, a estrela mais brilhante do céu. Sírius, conhecida como Sopdet pelos egípcios, era associada a Ísis, a deusa da fertilidade e do renascimento. Suas lágrimas, acreditava-se, faziam o Nilo inundar, trazendo águas vitais para a terra. Os egípcios desenvolveram um calendário sofisticado baseado nos ciclos do Sol e de Sírius. Eles observaram que o nascimento helíaco de Sírius, o momento em que ela se tornava visível no céu da alvorada após um período de invisibilidade, coincidia com o início da inundação do Nilo. Essa observação permitiu que eles previssem a inundação com notável precisão, garantindo o sucesso de seu ciclo agrícola. Os abucuotécolis. O fascínio dos egípcios pelo cosmos não se limitava a crenças abstratas ou rituais religiosos. Encontrava expressão tangível em sua arquitetura monumental. As pirâmides, esses símbolos duradouros da antiga civilização egípcia, não eram meramente túmulos para faraós. Eram também observatórios astronômicos, seus alinhamentos cuidadosamente calibrados para refletir os movimentos das estrelas. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, está alinhada com notável precisão aos pontos cardeais. Seus 4 lados estão voltados quase exatamente para o norte, sul, leste e oeste. Essa precisão sugere que os egípcios possuíam uma compreensão sofisticada da astronomia e das técnicas de levantamento. As pirâmides não foram colocadas ao acaso. Foram cuidadosamente posicionadas de acordo com suas crenças celestiais. Os templos também eram frequentemente alinhados com eventos astronômicos. O Templo de Karnak, um vasto complexo de santuários e monumentos, foi projetado para se alinhar com o sol nascente no solstício de inverno, marcando o renascimento do deus Sol-Ra. O eixo do templo, uma linha reta que atravessa seu centro, aponta para o ponto no horizonte onde o sol nasce neste dia significativo. Esses alinhamentos astronômicos serviam a múltiplos propósitos. Demonstravam o poder do faraó e sua conexão com os deuses. Reforçavam a natureza cíclica do tempo e do cosmos e forneciam uma ligação tangível entre o reino terrestre e os céus. Os egípcios acreditavam que, ao alinhar seus monumentos com as estrelas, estavam se conectando à ordem cósmica, garantindo estabilidade e prosperidade para seu reino. Seção 5. Sírius, a estrela de Ísis e a inundação do Nilo. De todas as estrelas no céu egípcio, nenhuma tinha maior significado do que Sírius, a estrela Cão. Esta estrela brilhante, localizada na constelação de Cão Maior, desempenhou um papel fundamental na mitologia egípcia, religião e até mesmo em seu calendário agrícola. Sírius era mais do que um objeto celestial. Era um prenúncio de vida, renovação e da inundação anual do Nilo. Os egípcios associavam Sírius a Ísis, a deusa da fertilidade e do renascimento. Ísis era uma divindade poderosa e amada, frequentemente representada com uma coroa encimada por uma estrela, representando Sírius. Ela era a esposa de Osíris, deus do submundo, e mãe de Horus, deus do céu. Suas lágrimas, derramadas por seu marido assassinado, acreditava-se que causavam a inundação do Nilo, trazendo água vital para a terra seca. O nascimento helíaco de Sírius, o momento em que se torna visível pela primeira vez no céu da alvorada, após um período de invisibilidade, coincidia com o início da inundação do Nilo. Este evento anual era crucial para a agricultura egípcia, pois a inundação depositava limo fértil na terra, garantindo uma colheita abundante. Os egípcios aguardavam ansiosamente o retorno de Sírius, sabendo que anunciava a chegada da enchente e a promessa de prosperidade. Os egípcios desenvolveram um calendário sofisticado com base nos ciclos do Sol e de Sírius. Este calendário, conhecido como o calendário sótico, era notavelmente preciso.
consistia em 365 dias, divididos em 12 meses de 30 dias cada, mais 5 dias extras no final do ano. Os egípcios observaram que o nascimento helíaco de Sírius mudava um dia aproximadamente a cada 4 anos. Seção 6. A jornada celestial do faraó. A morte para os antigos egípcios não era um fim, mas uma transição, uma jornada para a vida após a morte. Assim como o deus Sol-Ra viajava pelo submundo todas as noites, o faraó também embarcava em uma perigosa viagem através do Duat, o reino dos mortos. Esta jornada era repleta de perigos, mas também oferecia a possibilidade de vida eterna entre as estrelas. Os egípcios acreditavam que o faraó, após a morte, se tornava um com Osíris, o deus do submundo. Para facilitar esta transformação e garantir a passagem segura do faraó pelo Duat, rituais elaborados eram realizados, e o corpo era cuidadosamente preservado através da mumificação. As pirâmides, esses túmulos monumentais, foram projetados não apenas para proteger os restos mortais do faraó, mas também para guiar sua alma para os céus. Dentro das pirâmides, textos intrincados conhecidos como os Textos das Pirâmides descrevem a jornada do faraó pelo submundo e sua eventual ascensão às estrelas. Esses textos estão repletos de referências astronômicas, representando o faraó navegando pelo rio celestial, navegando pelas estrelas e se transformando em uma estrela, juntando-se às estrelas circumpolares que nunca se põem. Os egípcios acreditavam que as estrelas circumpolares, aquelas estrelas que circulam o polo celeste e nunca mergulham abaixo do horizonte, eram especialmente significativas. Essas estrelas eram vistas como eternas, imutáveis, e representavam o reino dos deuses. Ao se tornar um com essas estrelas, o faraó alcançava a imortalidade, seu espírito eternamente unido ao cosmos. Seção 7. A disseminação do conhecimento. A influência da astronomia egípcia. O conhecimento astronômico dos egípcios não permaneceu confinado ao Vale do Nilo. À medida que interagiam com outras civilizações através do comércio, diplomacia e conquista, suas ideias se espalharam, influenciando o desenvolvimento da astronomia em outras culturas. Os gregos, renomados por suas realizações intelectuais, tomaram muito emprestado da astronomia egípcia, incorporando seus conceitos em seus próprios sistemas filosóficos e científicos. Disse que Tales de Mileto, considerado o pai da filosofia grega, viajou para o Egito e aprendeu sobre astronomia com os sacerdotes egípcios. Ele é acreditado por prever um eclipse solar, um feito que teria sido impossível sem uma compreensão sofisticada dos ciclos celestes, conhecimento provavelmente adquirido de seus estudos egípcios. Pitágoras, outro filósofo e matemático grego influente, também acredita-se ter estudado no Egito. Ele desenvolveu o conceito de uma terra esférica, uma ideia que provavelmente se originou no Egito, onde o horizonte curvo do deserto sugeria a forma esférica da Terra. As observações dos egípcios dos céus, combinadas com seu conhecimento prático de topografia e geometria, provavelmente contribuíram para sua compreensão da forma da Terra. A influência da astronomia egípcia pode ser vista no desenvolvimento do zodíaco, um sistema de constelações usado na astrologia. Embora o zodíaco seja frequentemente associado à astronomia babilônica, muitas de suas constelações e símbolos têm semelhanças impressionantes com as contrapartes egípcias. Isso sugere uma polinização cruzada de ideias entre essas duas culturas antigas. Seção 8. Desvendando os mistérios. Descobertas modernas e conhecimento antigo. Séculos se passaram desde o auge da antiga civilização egípcia, mas seu fascínio pelo cosmos continua a cativar nossa imaginação. Arqueólogos, astrônomos e egiptólogos modernos ainda estão desvendando os mistérios de seu conhecimento astronômico,
fazendo novas descobertas que lançam luz sobre sua compreensão sofisticada dos céus. Estudos recentes das pirâmides, usando técnicas avançadas de levantamento e modelagem computacional, revelaram alinhamentos ainda mais precisos com as estrelas do que se pensava anteriormente. Por exemplo, os poços construídos na Grande Pirâmide de Gizé, antes considerados meros poços de ventilação, mostraram-se alinhados com estrelas específicas, sugerindo uma função astronômica deliberada. A descoberta de tetos astronômicos em túmulos e templos, adornados com mapas estelares e representações de constelações, fornece mais evidências do conhecimento detalhado dos egípcios sobre o céu noturno. Esses tetos não só serviam a propósitos decorativos, mas também funcionavam como guias astronômicos, preservando seu conhecimento celestial para as gerações futuras. O estudo da astronomia egípcia antiga não é meramente um exercício acadêmico. Oferece um vislumbre das mentes de uma civilização que olhou para as mesmas estrelas que vemos hoje e encontrou significado, propósito e inspiração em sua dança celestial. Seu legado continua a nos inspirar a explorar o cosmos, buscando respostas às perguntas fundamentais sobre nosso lugar no universo. Seção 9. Conclusão. O fascínio duradouro da astronomia egípcia. O fascínio dos antigos egípcios pelo cosmos não era simplesmente uma questão de curiosidade, era um aspecto fundamental de sua visão de mundo, moldando suas crenças, rituais e até mesmo sua arquitetura monumental. Eles viam os céus como um reino de deuses e deusas, cujos movimentos influenciavam o destino da humanidade. As estrelas guiavam suas vidas, fornecendo uma estrutura para seu calendário, suas práticas agrícolas e até mesmo suas crenças sobre a vida após a morte. Do alinhamento das pirâmides com os pontos cardeais aos intrincados tetos astronômicos de seus túmulos, os egípcios deixaram uma marca indelével no mundo com suas observações e crenças celestiais. Seu legado continua a nos inspirar a olhar para o céu noturno com admiração e espanto, buscando respostas às mesmas perguntas fundamentais sobre nosso lugar no universo que cativaram sua imaginação há milhares de anos. O estudo da astronomia egípcia é uma jornada no tempo, conectando-nos a uma civilização antiga que olhava para as mesmas estrelas que vemos hoje. Suas observações, embora feitas sem o auxílio de telescópios modernos e computadores, eram notavelmente precisas e demonstram uma profunda compreensão dos ciclos celestes que governam nosso mundo. À medida que continuamos a explorar o cosmos, carregamos conosco o legado dos antigos egípcios, seu fascínio pelas estrelas, um testemunho atemporal do desejo humano duradouro de compreender o universo